Olá, meu nome é Eduardo e no vídeo de hoje vamos atender o pedido do João Ricardo e traduzir Blind Man, do Aerosmith, uma das minhas bandas favoritas de todos os tempos. Bem-vindos ao Sorry for My English. Falar de Aerosmith sempre é um prazer. Steven Tyler, Joe Perry, a dupla dinâmica, eles sempre compõem músicas muito interessantes, muito fascinantes, sempre tem analogia, sempre tem referência, então é uma letra muito boa de se estudar inglês, de se aprender alguma coisa nova. Então Aerosmith é sempre garantido que vai ter algo interessante na música deles. E essa música serve para provar que até um lado B descartado só para preencher espaço numa coletânea é muito melhor do que músicas oficiais de muitas bandas. Então Aerosmith aí, uma fonte inesgotável de ideias. O jeito de pronunciar o nome da banda eu já falei, né? Aerosmith, mas eu também posso dizer que quando eu tô num ambiente social e conversando com alguém, eu não sou a pessoa que vai dizer o jeito correto de pronunciar é Aerosmith. Eu falo Aerosmith, eu falo Black Sabbath, eu falo AC/DC, então eu não sou essa pessoa que fica corrigindo o inglês dos outros. Mas o propósito desse canal é melhorar o teu inglês. Então não seja o chato do grupo social, mas se quiser fazer uma presa, né, quiser mostrar pros outros como se pronuncia corretamente, Aerosmith. Lembrando que esse canal você pede uma música embaixo nos comentários, eu traduzo e interpreto e talvez a gente aprenda alguma coisa com isso. O vídeo de hoje com certeza a gente vai aprender porque Aerosmith tem muita referência e vai ser muito interessante descobrir mais sobre essa música. Então aí, pedido do João Ricardo. João Ricardo é um nome complicado, os americanos vão se enrolar para falar, né? João é John, Ricardo é Rick. Então seria aí uma tradução, provavelmente eles chamariam de John lá fora, geralmente eles fazem isso, mas João é difícil para eles pronunciarem. Então tudo que tem acento, tudo que tem essa brasileirada, esses nomes mais comuns para nós aqui, lá para fora são bem difíceis de pronunciar. Então provavelmente eles iam falar João, e aí dá aquela embolada, né? Então ia ser complicado, né? Mas John Rick, aí já fica parece John Wick, né? John Rick já funciona. Então tá aí uma dica, quando for para fora já se apresenta direto assim. Qual é o teu nome? John Rick. Aí eu acho que eles vão gostar e já vão te chamar assim e já era. Não precisa ficar se explicando muito e também não complica pro lado dos estrangeiros, né? Então vamos pra música de hoje que tem muita referência. Blind Man, verso 1. I took a course in Hallelujah. Eu tive um curso, né? Eu fiz parte, me inscrevi, participei de um curso de Hallelujah. Hallelujah é aquela música famosa do Leonard Cohen. E essa música ela é citada por muitos vocalistas, inclusive o Myles Kennedy, muitos músicos, como uma das grandes obras da história da música. E é verdade. Por que o Steven Tyler fala que fez um curso de Hallelujah? Porque a música Hallelujah, do Leonard Cohen, e aqui agora a gente vai fazer uma transposição, falar de duas músicas no mesmo vídeo, ele tem um pedaço que diz assim, na própria música, é meio meta até, bem moderno até pra época, mas é meio meta. Na música, ele canta o processo de escrever uma música. Então, os acordes que ele está falando na música são os que ele usa na hora que ele está cantando. Então, ele está ensinando como escrever uma canção. E ele diz, It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift. Então, o que ele está dizendo? Vai assim, é assim que acontece. A quarta, a quinta, os menores caem, ou seja, os tons menores são os tons tristes. The major lift, os tons maiores levantam, ascendem, então são os tons felizes. Então, na música, quando o Leonard Cohen está cantando isso, quando ele fala minor fall, os tons menores, entra um acorde menor. Quando ele fala o tom maior, que ascende, que levanta, entra um acorde maior. Então, justamente enquanto ele canta e fala sobre isso, a sonoridade, o instrumental está acompanhando ele. Então o curso que ele teve em Hallelujah é disso que ele está falando. Ele tem o treinamento profissional, ele tem o treinamento teórico da música. Eu não sou muito bom de teoria, então eu estou explicando aqui a teoria. Eu sei o básico do básico, meu professor de guitarra que me perdoe. Ele já tentou me explicar durante anos e anos e anos e eu que sou cabeça dura, nunca entrei na teoria musical. Então peço perdão ao meu professor. O Steven Tyler aqui, o que ele está dizendo? Ele segue essas regras de composição, só que ele é tão bom que ele sabe também burlar essas regras, ele sabe brincar com elas. Então o Steven Tyler tem um domínio completo da teoria musical. Então esse curso de Hallelujah é justamente isso, né? A teoria musical aliada a essa beleza sonora da melodia criada pela música. E a gente já pode ver que em uma frase só da música já tem tanto conteúdo, tanta referência e um sinal de um grande compositor. I went to night school for the blues. Eu fui para a escola noturna do blues. Aqui ele fala the blues de um jeito, tá escrito errado, na verdade, né? Não é o correto, seria THE, the blues. Eu procurei aqui e eu não consegui achar nenhuma referência a algum artista ou alguma coisa. Então eu acho que ele só dá uma brincada. Tem outras letras do Aerosmith que ele também
escreve de uma maneira incorreta, então talvez seja só uma brincadeira do Steven Tyler para mudar um pouco as palavras. E até do jeito que ele canta, I went to night school for the blues, ele dá uma forçadinha justamente para cantar errado e pronunciar errado. Então talvez seja só aí um jeito de brincar dele. Mas eu fui para a escola noturna do blues, significando aí, como toda banda que começa, principalmente uma banda dos anos 70, eles tocavam muito à noite, né? Que era onde o cara conseguia ganhar experiência, e eu acho que é isso que ele tá falando, ele tá brincando, né? Escola noturna é os bares, é onde o músico aprende. I took some stuff they'd say would cool ya. Eu tomei algumas coisas que disseram que iam te acalmar, né? Iam te deixar calminho, iam te deixar refrescado. But nothing seemed to light my fuse. Mas nada parecia acender o meu fuzil. Então talvez aí mostrando que ele se drogou tanto que o fuzil dele não acendia mais, né? Steven Tyler aí gosta de brincar e gosta de fazer menção ao seu fusível. But that's all in the past, like a check that's in the mail. Mas tudo está no passado como um cheque que estava na caixa de correio. Então aí fazendo menção ao jeito antigo que os músicos eram pagos, né? Na época do Aerosmith, lá até os anos 90, 2000, os músicos recebiam um cheque nos correios, né? Na sua caixa de correio, pelos royalties das músicas que estavam fazendo sucesso e estavam recebendo. Então, hoje em dia, isso é uma prática que não acontece mais. E tem uma história do Nicky Sixx, do Motley Crue, que ele fala que teve uma época que ele se trancou na casa dele, que ele estava se drogando direto, assim. Por sinal, tem um livro muito bom dele, que é o Heroin Diaries, que é uma biografia dele, mas o livro em si também tem um conteúdo, ele é todo desenhado, escrito, rabiscado. É um livro muito interessante, quem gosta de Motley Crue vale a pena. Acho que é a biografia do Nicky Sixx, a primeira biografia dele, eu acho que ele tem uma segunda agora. Mas nessa biografia ele conta essa história, que ele ficou preso dentro de casa se drogando e os cheques dos royalties do Motley Crue ficavam chegando na caixa de correio e tinha tanto cheque que a caixa de correio já estava aberta. E ele não ia buscar e ninguém mexia, então estava ali milhões e milhões de dólares de cheque no correio e ninguém mexia. Então, talvez seja isso que o Steven Tyler está falando também, né? Ou ele também pode estar fazendo alusão de que está tudo no passado como o cheque que veio e talvez as músicas que estavam gerando muito dinheiro não geravam mais, né? Então aí essa coletânea dos anos 90, se bem que nos anos 90 era o auge da popularidade do Aerosmith, então talvez ele está fazendo uma alusão aos anos 80, quando o Aerosmith já estava caindo de popularidade e aí já não estavam recebendo tanto quanto ganhavam nos anos 70, né? No final dos anos 70 eles também eram uma banda grande e caíram no início dos 80. She was a tall whiskey glass. I was an old hound dog that just loved to chase his tail. Ela era um copo alto de whisky, então aí talvez descrevendo as proporções da moça, né? Porque o copo de whisky normal é baixinho e gordinho, mas ele tá falando que ela era um copo alto, né? Então um copo alto e magrinho, talvez falando realmente das proporções dela. I was an old hound dog that just loved to chase his tail. Eu era um velho cachorro de caça, um cachorro de busca, que adorava, que amava perseguir o próprio rabo. Então ele falando aí, né? Que um velho cachorro já não consegue mais aprender truques novos. Essa é a grande frase que permeia o significado e a metáfora do cachorro velho, né? Ele não consegue aprender coisa nova. E ele adorar seguir o próprio rabo é que ele não saía do lugar, né? Ele estava só rodeando e não fazia nada em relação a isso. Então aqui também já faz uma alusão, isso aqui é muito legal no Steven Tyler. Ele tá fazendo uma alusão à música do Elvis, né? Hound Dog. Então, nessa música tem várias alusões a outras músicas. Então, na primeira frase ele fala do Hallelujah, do Leonard Cohen, e depois ele já fala do Hound Dog, do Elvis. Então, talvez até tenha outras alusões a músicas que eu não conheço. Então, eu imagino que o The Blues também pode ser isso, né? Pode ser uma alusão a alguma outra música ou o estilo do blues em geral. A gente entra no refrão, Until I met a blind man who taught me how to see. Até eu encontrar um homem cego que me ensinou como enxergar. Aqui uma bela metáfora. E ele tá falando também, talvez, que tem aquela velha expressão que o amor é cego, mas também o mundo do Aerosmith, o mundo que o Steven Tyler vivia era muito visual. Então talvez aqui, perdendo a visão, parando de olhar para o superficial, tu consegue enxergar o interior, né? Tu consegue enxergar as coisas que são importantes ao invés de toda essa superficialidade que ele tá falando aqui, né? Drogas, não consegue levantar o fuzil, o dinheiro já não vem mais, né? A propriedade física da mulher, ao invés de pensar no resto, né? E ele só estava ali andando em rodas, andando em círculos. Então, talvez o blind man, o homem cego, ensinou ele como ver, porque agora ele precisa olhar para outras coisas na vida. E várias músicas do Aerosmith é o Steven Tyler se ponderando justamente isso, né? Ele tem várias músicas que ele está sempre se perguntando se o caminho que ele levou e que ele viveu era o correto. A blind man who could change night into day. Um homem cego que podia mudar da noite para o dia. Eu não sei o que ele quer dizer com isso, mas o que me vem à mente é que, como ele é cego, talvez ele não consiga perceber a mudança do dia para a noite. Então, para ele é uma constante. Talvez seja isso, talvez a harmonia da pessoa que não olha
pro superficial, então ela vive numa constante. E aí eu já não entendo muito bem, mas eu não sei se uma pessoa que é cega ou uma pessoa parcialmente cega consegue saber a diferença entre luz noturna e diurna, mas será que uma pessoa 100% cega não consegue fazer essa distinção? Talvez tu sinta o calor do dia e o frio da noite, mas tu não consegue sentir a claridade do dia e a escuridão da noite. Então, o que eu consigo interpretar é justamente isso, essa harmonia, essa paz em saber que o visual não te perturba, o visual não te incomoda, mas tu consegue sentir a parte mais emocional, né? A parte mais instintiva. And if I can, I'm going to make you come with me. E se eu puder, eu vou fazer com que você venha comigo, né? E aqui um clássico duplo sentido. Come with me é vir comigo, mas é gozar junto comigo, né? Então acho que não, palavrão não precisa dar aviso, né? Mas ter êxtase com uma pessoa é come with me, né? Então aí o Steven Tyler sempre botando um duplo sentido em suas letras. Isso é clássico do Aerosmith. Because here comes the sun and we'll be chasing all the clouds away. Porque aqui vem o sol, alusão aos Beatles. And we'll be chasing all the clouds away. Nós vamos estar perseguindo todas as nuvens para fora, né? Vamos estar chutando as nuvens para fora. E aí ele fez alusão a ser um cão de caça. Então tá dizendo aí, né? Perseguindo as nuvens, né? Antes ele dizia que ele estava perseguindo o seu próprio rabo. Mas aí quando o homem cego encontrou ele, agora ele tem mais claridade. Então ele tá fazendo o quê? Tá perseguindo as nuvens, né? Tá espantando as nuvens com seu poder de cão caçador. Talvez seja isso. Vamos então pro verso 2. I've had some lovers like a joyride. Some things are never what they seem. Eu tive alguns amantes como um passeio, né? Joyride é um passeio sem compromisso, um passeio divertido, né? Um passeio que tu vai, te diverte e cai fora. Então tá aí dizendo que ele usou algumas pessoas e foi embora. Some things are never what they seem. Algumas coisas não são o que parecem. Aí tem que cuidar com things, TH, língua nos dentes, a pronúncia sempre é importante, faz a diferença na hora de falar inglês. My heavens turned into a landslide, thank God I woke up from that dream. O meu céu se transformou em um desmoronamento. Landslide é desmoronar. Thank God I woke up from that dream. Graças a Deus eu acordei daquele sonho. Então aí o Steven Tyler dizendo que talvez as pessoas que não eram o que pareciam e os amantes que eram simplesmente um passeio, né? Simplesmente passageiros, o céu que ele achava que ia ser não era bem assim, né? E ele tá dando graças a Deus que ele acordou desse sonho, né? Que não era bem um sonho. Então a gente vai para a ponte. The bees chase honey and drink all the flowers dry. Então as abelhas perseguem o mel, e chase aí, perseguir é uma palavra, um tema constante nessa música, a perseguição de alguma coisa, a perseguição desenfreada por algo. And drink all the flowers dry. E bebem as flores até elas secarem. Então fazendo esse contraponto aí, né, de que essa necessidade por êxtase, essa necessidade incontrolável, faz com que sempre tenha uma contrapartida, né? Então muito de uma coisa tem uma repercussão do outro lado. We'll be saving us a little money, and if that doesn't do it, yeah, I know the reason why. Nós vamos salvar e juntar um pouquinho de dinheiro, e se isso não dá conta, se isso aí não funcionar, eu sei a razão pela qual isso não funciona. Então aí o Steven Tyler dizendo, né, ele já tem várias letras falando disso, a vida dele é bem documentada, né, que ele ser um músico famoso de uma banda muito famosa, que tá sempre em turnê, sempre acaba pendendo pro lado da família. Então a família é sempre é o lado que perde, a esposa, os filhos, então já tem várias músicas do Steven Tyler que falam sobre isso. Então talvez ele fazendo essa promessa aí, que ele vai juntar um pouquinho de dinheiro e que vai tentar mudar as coisas, e que a perseguição dele pelo prazer, pelo mel, pelo doce, ficar desenfreada, ele sabe a razão pela qual juntar um pouquinho de dinheiro não vai funcionar. Don't make no sense lighting candles, there's too much moonlight in our eyes. Então aqui é uma frasinha meio complicada de se interpretar, porque tem vários sentidos, eu acho. Don't make no sense lighting candles, não faz sentido acender velas, né? Acender velas sempre é um sinal de esperança, então talvez ele dizendo que não tem mais esperança em consertar a situação. There's too much moonlight in our eyes. Então a lua aí, ela sempre representa esse lado emocional, e ele está dizendo, olha, tem muita luz da lua nos nossos olhos. Então ele pode estar dizendo que ele está sendo iluminado pela luz da lua, então os dois estão nesse momento mais íntimo e iluminados pela luz da lua, então seus olhos estão cheios de esperança, de emoção, mas também moonlight pode ser também um pouquinho de confusão, né? Ele está perdido, não sabe o que fazer. Então a luz da lua está enchendo os olhos dele de uma maneira que deixa eles perdidos, né? Então não adianta ter esperança, não adianta acender velas, porque a luz da lua já está te deixando meio cego, né? Está deixando a tua visão ofuscada. O Steven Tyler é muito experiente, ele sabe o que ele está escrevendo, então ele já falou que os olhos deles estão dominados pela luz da lua, até ele ter encontrado um homem cego. Então fazendo essa contraposição entre enxergar e esperança,
e, na verdade, enxergar é o que está fazendo com que as coisas deem errado, né? Então ele está sendo levado pelo visual, pelo mel, pelas coisas que ele deseja, mas na verdade ele não está pensando internamente, né? Ele está sendo muito mais levado pela sua emoção do que pela razão, até ter conhecido um homem cego que ensinou ele a enxergar. Então, letra muito interessante. Steven Tyler era um baita compositor. E aí ele só fala no final da música Because Here Comes the Sun. Steven Tyler era aí um grande fã, amante de Beatles, então para ele fazer menção aos Beatles é muito fácil. E aí ele diz: Ain't no surprise, ain't no doubt about it, going to open up my eyes. Então não existe surpresa, não existe nenhuma dúvida, eu vou abrir os meus olhos. Então pela primeira vez na música ele diz, agora tá na hora de enxergar a verdade e não ser cego pelos seus desejos. Então música muito interessante. E isso é um lado B do Aerosmith. Então grandes bandas, como eu falei anteriormente, muita banda gostaria de ter um lado B tão interessante como esse. Essa é uma das minhas músicas favoritas deles. Tem uma pegada, tem um instrumental, tem uma melodia, é tudo muito bem feito, muito interessante. A primeira vez que eu ouvi essa música, há milhões de anos atrás, e se eu escutar ela hoje, eu ainda sinto a mesma coisa. É uma música muito boa, grande pedida do João Ricardo. Então esse foi o Blind Man do Aerosmith. Quer pedir uma música para um próximo episódio? Deixa aí embaixo nos comentários. Tem uma tradução diferente, sabe o que Blind Man significa que eu não enxerguei nessa minha tradução e interpretação? Deixa aí embaixo também. Esse é o Sorry for My English. Quem sabe inglês não precisa pedir desculpa.